Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Reacitólicos. É isso mesmo, tá? Foi esse o título que você ouviu. Reacitólicos é o nosso tema de hoje e eu já vou aproveitar para esclarecer o que significa esse termo, né? Reacitólico é um termo que, no caso, se refere aos católicos reacionários, ou seja, aos reaças da Igreja Católica. Aqui eu não passo pano para ninguém. Eu sigo a religião católica, tive um processo de aproximação nos últimos anos, mas se eu tiver que apontar os podres e fazer críticas à Igreja Católica e aos leigos, que são os seus fiéis, farei numa boa. Eu não passo pano para ninguém aqui, não é porque eu sou católico que eu vou ficar passando pano. Eu já fiz um vídeo semanas atrás dos canalhas da fé, onde eu apontava os erros de lideranças evangélicas. Farei também um vídeo apontando os erros dos reacionários espíritas, também vou fazer numa boa. E qualquer um que faça parte do gado acrítico do Bozo, eu farei uma crítica. E com os católicos não foi diferente, né? Eu decidi fazer essa crítica, deixando bem claro que eu não quero generalizar. Ok? Eu não quero chegar e falar dos católicos como um todo, porque 2/3 dos católicos hoje, eles não apoiam Jair Bolsonaro, né? Se nas eleições passadas um pouco mais que a metade votou nele, certo? Agora seguramente eu posso garantir que 2/3, mais ou menos, dos católicos não emprestam apoio a Bolsonaro. Mas existe um terço ali que continua insistindo em apoiar esse reacionário. E eu vou falar sobre esse tema aqui, ok? Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que chegou agora, assiste o vídeo no final. E se achar que ele merece o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, eu não quero generalizar. Quando eu falar dos grupos que existem dentro da Igreja Católica, grupos que estão inseridos na bolha estrutural católica, eu estou me referindo às lideranças. Eu não estou me referindo aos fiéis, embora grande parte dos fiéis empreste apoio ao idiota do Bolsonaro, e democraticamente eu respeito por um lado, no sentido do apoio, né, dentro do Estado Democrático de Direito, mas por outro lado também me reservo a criticar, porque a crítica também faz parte da liberdade de expressão, que é um princípio basilar da democracia. Então, eu posso respeitar o direito de apoiar, mas eu também tenho o direito de criticar esse apoio. E com a Igreja Católica não é diferente, talvez num quantitativo bem menor do que as igrejas evangélicas, mas existe também uma fração considerável de apoio ao Bolsonaro dentro do espectro católico, ok? E a primeira pessoa que eu vou falar aqui é do padre Paulo Ricardo, que é um baita padre. Eu não confundo as coisas, né? Ele tem uma base teológica fantástica, é um indivíduo que conhece muito da igreja, conhece muito da doutrina católica, tem uma extrema didática, um cara que no meu processo de reaproximação da igreja, porque fui batizado na Igreja Católica, um tempo eu me distanciei e nos últimos 2 anos eu me reaproximei, então ele foi fundamental, é um indivíduo que, como eu falei, ele tem um capital intelectual interessante, tem uma base teológica fundamentada, é um cara que ele é um grande intelectual da igreja. Eu não estou entrando nesse mérito, mas ele é um formador de opinião. E nos últimos 5 anos, um pouco mais do que isso, ele vem num processo de discurso reacionário que não condiz com o próprio conservadorismo que ele diz representar. Porque muitas vezes ele não se apresenta como um conservador, no sentido clássico do conceito. Ele se apresenta como um reacionário. Outro dia eu vi um vídeo dele, que nem é tão recente assim, é de uns 2 ou 3 anos atrás, em que ele legitima as brincadeiras de violência, né? Brincadeiras como usar arma e tal. Não que eu não tenha brincado com espada e tal. Eu acho que nem se precisa ficar tão nervoso, porque a criança brinca com uma arma, porque ela joga um jogo violento no videogame. Eu acho que isso daí não influencia tanto o caráter da criança. Quer dizer, depende da criança também, né? E do jovem que está consumindo aquele produto que tem uma natureza violenta. Eu acho que depende de pessoa para pessoa, do psicológico. Não vou entrar nesse mérito aqui.
Mas incitar e romantizar brincadeiras violentas, isso é muito feio, Padre Paulo Ricardo, né? E repito, o senhor é uma referência dentro do campo conservador, o senhor tem um conhecimento teológico forte, o senhor é uma referência intelectual dentro da Igreja Católica. Eu não misturo as coisas, mas pelo amor de Deus, além disso, né, ainda ficou servindo de linha auxiliar para o Bolsonaro dentro da Igreja Católica nos últimos anos. É muito feio. Fez até novena na semana que antecedeu as eleições. Não falou de maneira taxativa que era em favor do Bolsonaro, mas qualquer sujeito minimamente inteligente percebe que as ações levam a Jair Bolsonaro pela retórica que o padre utilizou naquela ocasião. Então, Padre Paulo Ricardo, para resguardar a sua santidade, né, a sua legítima bondade, porque eu vejo bondade dentro do senhor, permita-me dizer, o senhor é uma referência intelectual da igreja, mas não tem por que ficar passando pano para o Bolsonaro. Tem também os tridentinos, que é uma ala demasiadamente conservadora da Igreja Católica. E sim, eles têm o seu próprio ritual, tentam preservar certos valores da igreja, os mais tradicionais possíveis, né? E esses tridentinos também apoiaram em massa o Bolsonaro. Com todo o respeito à liturgia de vocês, à maneira como vocês desenvolvem o catolicismo, mas primeiro, vocês não tinham nem que estar se manifestando na política. É claro que cada cidadão que faz parte da linha tridentina, né, que cada cidadão possa se manifestar, mas não em nome da igreja. Ele pode se manifestar enquanto um indivíduo que faz parte do Estado Democrático de Direito. Mas falar em nome de uma linha, né, de um grupo, né, que é o grupo tridentino, como se estivessem prestando apoio do grupo como um todo e não ele em caráter individual, é muito feio. Ok? E os tridentinos são aqueles que de vez em quando gostam de apontar o dedo para os carismáticos, para a TL, né? Para o pessoal mais da esquerda católica, que esse pessoal denigre o catolicismo. Agora, na teoria, talvez existam equívocos, mas na prática, quais são os grupos que agem em maior consonância com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou? Vocês tridentinos que ficam enfiados dentro de uma igreja e que eu não vejo nenhuma obra de grande relevância sendo praticada por vocês em favor da população mais pobre e daqueles que precisam também de um amparo espiritual, ou o pessoal da teologia da libertação, tem o padre Júlio Lancelotti, que é muito conhecido, que faz um trabalho social fantástico nas ruas de São Paulo, amparando os marginalizados sociais. E não é só em relação à TL, não. E o movimento carismático também, o que ele promove de políticas sociais não está no gibi. Vocês tridentinos ficam nessa arrogância, né? Ficam nesse elitismo intelectual e doutrinário contra aqueles que tentam ajudar no processo de conversão de mais católicos para a igreja, certo? Eu estou falando não de todos os membros do grupo tridentino, por favor, estou falando das lideranças e de pessoas que são referência dentro desse grupo. Outra coisa feia, né, a passada de pano do Centro Dom Bosco para o Bolsonaro. Você entra no site deles, tem um texto lá do presidente, lá do líder do Centro Dom Bosco, dizendo que o Bolsonaro ele não é um católico exemplar, que ele tem erros, ó, que novidade, né? Que ele se casou 3 vezes, que ele não segue de maneira fidedigna os preceitos cristãos, a doutrina católica, etc. Isso daí já não é novidade. E que ele se aproxima de hereges, de seitas. Ele está se referindo aos evangélicos, obviamente. E que o Bolsonaro, ao invés de ser um autêntico católico, fica sendo subserviente a seitas protestantes. Até aí nenhuma novidade, né? Embora eu ache o termo seita protestante desrespeitoso com os evangélicos. Mas esse indivíduo, ao mesmo tempo que diz que Bolsonaro tem características ruins e é cheio de defeitos, ele é um mal muito menor do que a esquerda. Ou seja, demonizando os políticos de esquerda,
descendo o cacete na teologia da libertação, né, o pessoal da TL, falando mal também de alguns carismáticos, né, o Centro Dom Bosco, que tem uma certa relevância na formação doutrinária de católicos, né, que também é um espaço de formação de opinião e que auxilia, e eu reconheço isso, na espiritualidade das pessoas, mas aí fica essa liderança aí, esse presidente do Centro Dom Bosco, fazendo uma carta de apoio ao Bolsonaro, ainda que ele diga, olha, vocês têm que ser prudentes, vocês não têm que servir de bolsonaristas. Ele critica o termo bolsonarismo e imputa esse termo aos evangélicos, que são aqueles que de maneira crítica seguem como se fossem gado e são o Bolsonaro. Ele já deixa, não, nós somos mais sofisticados, nós temos que ver o presidente de uma maneira crítica, mas temos que passar um certo pano, temos que ser pragmáticos no momento em que a mídia como um todo tenta desconstruir o seu capital político e assassinar a sua reputação perante o povo. E é nesse momento que nós temos que estar firmes para rezar pelo presidente e, ao mesmo tempo, deixar um pouco de lado pequenos erros que ele comete, né? E se ele cometeu um erro maior, lembrem-se que a esquerda cometia erros muito maiores quanto os dele. Bem, esse é o pessoal do Centro Dom Bosco. Vocês deveriam fazer como o pessoal do Instituto Cultural Santo Antônio aqui de Volta Redonda, que seguem, claro, uma narrativa conservadora nas suas exposições, que desenvolvem um bom trabalho de esclarecimento da fé católica, do cristianismo. Eles oferecem aulas online, aulas presenciais, né? Cumprem com um papel didático para esclarecer os católicos. O Instituto Cultural Santo Antônio, além de esclarecer na seara espiritual e também promover a cultura católica, eles não misturam religião com política. É claro que a grande maioria dos membros do Instituto Santo Antônio são eleitores do Bolsonaro, embora acredito que uma parte já tenha abandonado o Bolsonaro pelas idiotices que ele tem feito, inclusive posturas contrárias àquilo que a fé católica considera ruim. Mas o pessoal pelo menos não mistura as coisas. Eles fazem críticas ao progressismo, ao secularismo, eles oferecem cursos para de maneira didática estar ensinando leigos a entenderem melhor a doutrina católica. Eles prestam um serviço maravilhoso e não misturam política com religião, embora tenham na qualidade de indivíduos, né, as suas preferências políticas e obviamente por serem conservadores, ainda que de maneira equivocada, devem emprestar um apoio maior ao Bolsonaro ou devem fazer uma oposição crítica a ele, mas jamais apoiar a esquerda. De qualquer forma, eles estão de parabéns, até porque seguem o Concílio Vaticano II, né, que é o concílio que está em vigor, certo? Que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, agora o São João Paulo II, né? Então eles seguem o Concílio Vaticano II e não depõem contra a doutrina que está em vigor na Igreja Católica, ok? Por fim, eu queria colocar aqui o escracho que foi, né, os representantes das TVs católicas, né, lideranças católicas que foram a Brasília para pedir verba ao presidente Bolsonaro, né, um grupo de líderes de emissoras como Rede Vida, Canção Nova, que decepção Canção Nova, meu Deus do céu, TV Aparecida, TV Bom Pastor e outras, acho que a Rede Evangelizar também, e esses representantes foram a Brasília para ficar, né, de pires na mão para o Bolsonaro, um cara que não quer nada com o catolicismo, deu um pé de bunda nos católicos. Ele que se diz católico, ele é um pseudo-católico, um frouxo, um idiota. E vocês ainda ficam lá subservientes só para pegar uma graninha dele. Vocês estão jogando a Igreja Católica no lixo. Vocês estão jogando toda a nossa doutrina no esgoto para ser subserviente a um presidente imbecil e reacionário como o Bolsonaro. Tomem vergonha na cara, só para poder reagir à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, só para ser um elemento de resposta ao progressismo da CNBB. Critiquem de maneira sadia e responsável a CNBB, é um direito de vocês, mas
ter que fazer um projeto de poder ao lado do Bolsonaro, achando que ele vai transformar o Brasil numa nação católica. Deixem de ser idiotas e deixem de ficar de pires na mão para ser subserviente a homem da terra, entendeu? Não sabendo separar o que é de César e o que é de Deus. Tome vergonha na cara, seus ridículos, seus idiotas, certo? E eu vou fechar, já que vocês criticam tanto a CNBB, tá? Eu vou fechar com uma passagem de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, tá? É claro que eu não vou falar aqui de cabeça, eu não me lembro exatamente, mas essa passagem, para quem quiser chegar à Bíblia, mostra que Jesus estava ao lado dos marginalizados sociais, daqueles que os fariseus não queriam estar perto, mas Jesus estava lá. E quando questionaram Jesus, por que você está do lado desses pecadores, desses facínoras, desses marginalizados, desses que depõem contra as leis de Deus? Jesus disse, como bom médico, eu preciso estar do lado dos doentes e não daqueles que não precisam do meu amparo, daqueles que são sadios. No fundo, o que ele quis dizer é o seguinte: vocês fariseus que estão me questionando são tão doentes quanto aqueles que eu estou do lado. Mas aqueles que eu estou do lado, prostitutas, cobradores de impostos, pecadores, esses que eu estou do lado precisam sim do meu amparo, são pecadores. Eu estou tentando salvar essas almas. Mas vocês que estão me questionando são muito piores. E é isso que eu consigo ver na alma de alguns reacionários católicos, os reacitólicos, que prestam um desserviço à nação brasileira, apoiando um pulha anticristão como Jair Bolsonaro. Um abraço a todos.